livro do Gênesis, capítulo de número 19, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. E instou-lhes muito, e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e lhe chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, mas
estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Chegamos a esse período de Gênesis, quando a história do patriarca Abraão, ela toca falar sobre a vida do seu sobrinho Ló. Ló nasceu lá em Ur. Ló saiu juntamente com toda a família de Abraão, que saíram de Ur dos caldeus e foram para Padã Arã, e depois de Harã desceram para Canaã. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 13, convido você a abrir rapidamente, Gênesis 13, que Abraão ele possuía muito gado. Abraão tornou-se próspero, e Ló também tinha gado, e chegou o momento em que foi necessário que eles tratassem sobre o lugar que cada um constituiria sua família, porque as propriedades de ambos estavam colidindo, os pastores estavam discutindo sobre os locais de pastagem, era numeroso o gado. E a palavra do Senhor nos diz, no livro do Gênesis, no capítulo 13, versículo 10, o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Qual é a biografia dos homens de Sodoma, meus irmãos? Eles eram maus. Há até uma forma popular de referir-se a uma das práticas pecaminosas de homem inflamando-se com outro, como sodomia, por conta da forma como a prática ela estava envolvida com a cultura dessa cidade, na opressão do menos favorecido. Não era somente na área sexual, todas essas outras coisas mais, que para nós não é nenhuma novidade, ela está inserida exatamente no centro da narrativa de quando Deus vem visitar Abrão. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, e o Senhor Jesus, pelos méritos do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele nos concedeu o Espírito Santo para nós termos contato com a revelação de Deus, para nos guiar. O crente não precisa de aparições, mas nesse contexto aqui, não havia ainda a revelação concedida como nós temos aqui hoje. Então o Senhor, Ele vinha e se apresentava
aos patriarcas. E o Senhor veio falar com Abrão sobre as promessas que ele tinha com Abrão. E o Senhor diz: vou eu ocultar de Abrão alguma coisa que eu estou para fazer nessa terra? E o Senhor fala com Abrão de que ele traria juízo sobre Sodoma e Gomorra. E qual foi a atitude de Abrão? A palavra do Senhor nos diz que ele intercedeu por Ló, seu sobrinho. Toda família tem gente problemática. Toda família tem pessoas que a gente pensa assim: que bom que se mudou. Toda família tem pessoas que fazem escolhas erradas. Ló escolheu as cidades da Campina do Jordão porque aquilo brilhou às suas vistas. Quem sabe se ele tivesse dito para Abrão: Abrão, ore por mim e me ensine a escolher. Mas a Bíblia nos mostra que Ló ele era diferente de Abrão. Ele não caminhava na mesma intensidade de aproximação com Deus, a sua palavra e a sua aliança. À medida que Abrão se mudava, Abrão ia construindo altares. O mesmo não é dito sobre Ló. E então Ló vai para esta região das Campinas do Jordão, e quando Abrão fica sabendo que o clamor dessa cidade subiu à presença de Deus, e o Senhor Deus é o justo juiz, que o Senhor ia trazer justiça naquele local, Abrão passa a interceder por Ló. O que é interceder? Interceder é você orar por alguém, é você amar a pessoa e levá-la em oração na presença de Deus. A intercessão acontece porque nós sabemos que Deus responde às nossas orações. Todo aquele que crê que Deus ouve a sua oração é um intercessor. Pessoas que não creem que Deus responde a oração, elas não se importam de orar pelos outros. Agora, quando a pessoa concebe que o Senhor é Deus presente, o Senhor ouve a oração dos seus, a pessoa passa a orar, principalmente por gente com problema na família. E Abrão começa a fazer uma oração que durante a leitura, talvez você seja tentado a pensar assim: nossa, que oração cansativa. Ele começa falando no versículo 22 do capítulo 18, o autor começa falando sobre a manifestação do Senhor, e Abrão ele passa a dizer de 50 justos, cai para 45, e ele vem numa digressão na sua oração. Você pensa assim: meu Deus, não seria mais fácil o autor dizer que Abrão orou de 50 até chegar em um justo? Mas sabe o que a Bíblia está nos ensinando? É que quem ora tem prazer de ficar na presença do Senhor, e quem ora tem prazer de falar de detalhes com Deus. Quem ora não se importa com o tempo, porque Deus não se cansa de ouvir. É bom estar na presença de Deus, e essa pessoa que está intercedendo, ela vai pontuando até mesmo as minúcias da sua preocupação. Ela entende que Deus é Pai. Jesus chamava o seu pai de Abba, que em hebraico é papai. Assim como um pai entende as idiosincrasias do seu filhinho, o crente também sabe que se ele for detalhista com Deus e ficar: Deus, eu estou preocupado com isso, mas olha, eu também estou preocupado com isso. O Senhor vai falar: pois não, diga, eu estou aqui para te ouvir. 3 coisas que o texto nos apresenta sobre Ló. A primeira delas é que ele era um homem justo. Não era perfeito, mas ele era justo. A prova disso está no fato de que o seu tio Abrão ora apresentando-o a Deus como um justo. Senhor, se houver um justo, o Senhor vai destruir a cidade toda? Não, Abrão. Por amor desse um, eu não destruirei. Observe o versículo 1 do capítulo 19. Nos diz
Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma. Quem são os anjos? Seres espirituais criados por Deus, estão a serviço de Deus, em favor da causa de Deus. Anjo não merece adoração, anjo não merece invocação, anjo está a serviço de Deus. Os anjos, eles vão e vêm amando do Senhor. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, diz a palavra do Senhor. Os anjos, ao anoitecer, chegaram a Sodoma. Observe bem, a cuja entrada estava Ló o quê? Assentado. Primeira coisa que nós devemos observar isso, é que a entrada das cidades, naquela época, ela era ocupada por pessoas de bem, para fazer negócios e para julgar as causas. Ló está sentado aqui por esses dois motivos, porque ele era um homem de posses e porque ele era um homem que sabia o que era certo e o que era errado. O texto vai nos evidenciar isso. A segunda coisa que nós aprendemos a respeito de Ló é que no versículo 13 nos diz que quando os homens falam, não, nós vamos dormir na praça, está fresquinho, está bom, a noite está boa, nós vamos dormir na praça. Ló se desespera para hospedar estes homens em casa. Ele insta, o que é instar? É insistir. Ele insiste para que esses homens não fiquem na praça, mas vão dormir na sua casa. Ele era uma pessoa hospitaleira, coisa de gente boa. Terceira coisa que nos diz o texto, que está no versículo de número 7, pois fala Ló aos homens, rogo-vos, meus irmãos, que não façais o que? Mal. Ele é um homem de juízo, um homem que sabe discernir entre o certo e o errado. Então nós temos essas três coisas. Ele é um homem que se assenta à porta porque ele é justo, ele é um homem hospitaleiro, e ele é um homem que sabe discernir entre o certo e o errado. Todavia, olha para mim, ele morava em Sodoma. Ser justo, ser bom na sociedade, ser uma pessoa de bom currículo na sociedade, não é tudo. Nós habitamos em Sodoma. Você tem dúvida disso? Já parou para observar isso? Que os predicados que você carrega não evitam a cultura do lugar que você está de cercar a tua casa? Não há uma pessoa na face da terra que possa dizer, porque eu sou justo, porque eu sou bom, porque eu sou íntegro, estas coisas não cercam a minha família. Não existe. Nós vivemos em tempos em que as pessoas, elas estão preguiçosas no que diz respeito a alinhamento da justiça pessoal com a justiça de Deus. E então elas cedem para a cultura. Irmãos, eu vou dar uma notícia para vocês. A notícia não é boa, mas a sua casa está cercada, a sua família está cercada, silenciosamente. Não teve barulho, mas montaram um acampamento em volta das nossas famílias, das nossas casas. E observe bem o que a palavra do Senhor nos ensina sobre o contraste entre Ló e os homens de Sodoma. Observe o comportamento de tais homens. Vamos fazer uma viagem aqui, 6 pontinhos, tá? Primeiro, eles observavam o movimento da casa de Ló. Diz no versículo de número 5: e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha, ou seja, no crepúsculo, no cair da tarde, início da noite, entraram na tua casa? Eram homens que observavam o movimento da casa de Ló. Eles vigiavam a casa de Ló. Você gosta dessa notícia? Nem eu. Nós somos vigiados. Segunda coisa que o texto nos mostra é que eles cercaram a casa de Ló. Versículo 4 diz, mas antes que se deitassem, quem ia se deitar? Os hóspedes de Ló. E quem eram esses hóspedes? Anjos do Senhor. Antes deles se deitarem, diz o texto, os homens daquela cidade cercaram
a casa de Ló. Homens cercando a casa de uma família é coisa boa? Porque se é coisa boa, vai um só, não é verdade? 1 ou 2 ou 3 está bom. Agora, os homens cercaram a casa de Ló. Eles queriam tirar os mensageiros de Deus de dentro da casa de Ló, meus irmãos. Versículo 5, eles falaram: traze-os fora. É um cerco, que não é aquele cerco para botar medo apenas. Dizer, ó, a gente está aqui. Não, é um cerco que tenta regular a intimidade da família dentro da casa. Então, ó, nós estamos aqui com um recado para dentro da tua casa. Tira fora o que Deus mandou, porque nós queremos entrar. E agora, você está convencido de que você está cercado ou não? Eu vou continuar, eu vou provar para você. Nós vivemos essa época em que a nossa família, a nossa casa, ela é cercada, e a voz que grita, ela soa numa onda, numa frequência de silêncio, mas ela chega dentro de casa, e quando nós percebemos, o culto a Deus ele já não está existindo mais dentro de casa, a leitura da palavra de Deus já não está ocupando mais primazia, os louvores a Deus não são as músicas principais, a literatura ela é tudo menos a edificante, porque existe uma voz dizendo: aquilo que entrou dentro da sua casa, nós queremos que saia. E estes homens que cercam a casa de Ló, meus irmãos, eram homens abusivos. Quem estiver assistindo pela internet, acompanhe pela Bíblia, porque não é a ideia do pastor da vida, igreja presbiteriana, é o que a palavra de Deus assim diz. E qualquer levante que tentar, vai se levantar contra Deus, porque a palavra do Senhor que assim nos diz. Veja só, traze-nos fora a nós para que abusemos deles. Não foi do tipo, nós queremos nos apresentar a eles, nós queremos saber a origem deles, porque nós moramos num condomínio fechado, nós sempre fazemos o controle de quem entra e quem sai. Não, nós queremos aproveitar sexualmente deles, abusar deles. Tire-os para fora. Também a palavra do Senhor nos diz que Ló os incomodava. Você nesse momento pode estar incomodando alguma cultura, alguma sociedade, mesmo que você não saiba. O versículo de número 9 nos diz isso. Eles, porém, disseram: retira-te daí, os homens de Sodoma, para Ló, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti faremos pior do que a eles. Engana-se quem pensa que nos dias de hoje estar quieto é sinônimo de bem-querência, né? De aceitação de todo mundo. Irmãos, aqueles que são de Deus, o maligno conhece, o mundo conhece, e causa grande incômodo onde estão. Causa grande incômodo onde estão. A palavra do Senhor nos diz de que nós nascemos de Deus e não somos do mundo. Nesta manhã nós estudamos a escola bíblica dominical, a oração de Jesus em João, Evangelho de João capítulo 17. Eles estão no mundo, ó Pai, livre-os do mal. O mundo sabe a nossa identidade, a nossa origem, e há um incômodo, meus irmãos. Eles se incomodam com Ló. E aí o texto sagrado nos apresenta que eles não tinham boas intenções em relação aos homens que Ló hospedavam, e não tinham boas intenções em relação a Ló, e uma hora isso ia se manifestar. Então, o mesmo nós devemos estar preparados, porque dizer eu não vou mexer com a cultura de hoje em dia não é sinônimo de quero paz. Você sabe o que é correto, o que é errado? Você sabe o que é pecado, o que é santidade?
Então, tenho que dar uma notícia para você. O mundo vigia quem entra e quem sai da tua casa. O inimigo das nossas almas vigia quem entra e quem sai da sua casa. O inferno sabe onde um crente mora. Está desconfortável? Apegue-se ao Senhor. Apegue-se ao Senhor Jesus Cristo. Apegue-se à santidade de Deus e não entre na cultura do mundo para que a coisa fique mais atenuada para você, porque não é a saída. Veja só, Ló tentou, saiu à porta, versículo 6 nos diz, saiu à porta e fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. E ele usa de subterfúgio uma prática da hospitalidade que havia desde a Mesopotâmia até Canaã naqueles dias, que era o quê? A casa que hospedava era uma casa benquista, uma casa afamada, e sob o teto dessa pessoa, até mesmo membros da família poderiam ser entregues em troca do conforto do forasteiro. Isso era uma prática cultural. Então, diante do perigo, eu ofereço alguém da minha família, para ver se para a coisa. E Ló vai à porta para tentar amainar a situação, mas ele ouve essa declaração dos homens: nós vamos fazer com você pior depois de nós termos abusado deles. Sabe o que eu aprendo com esse texto, meus irmãos? É que a palavra de Deus, ela tem total coerência. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Não tem como você sair da porta para dialogar. Essa luta você só ganha se dentro de você e dentro da tua casa você for receptáculo do Evangelho do Senhor Deus, porque é isso que significa anjo de Deus entregando uma mensagem dentro da casa da pessoa. É mensagem que vem do alto. Quem foi que anunciou o nascimento do Salvador Jesus aos pastores? Não foram os anjos? A mesma coisa, eles estão aqui cumprindo uma ordem de Deus, entrando dentro da casa de Ló, dizendo: arruma a mala, precisamos sair. Por quê? Porque Deus julgou este lugar, e Ele vai sentenciar este lugar, essa cultura, esse povo que zomba da presença dEle. Vamos, é rápido. Você deve perguntar: mas pastor, por que a gente ouve as pessoas tão tranquilas, falando tanto de ter uma conversa mais ecumênica, de aproximação e tudo isso? É porque não lê a Bíblia. Porque Deus é santo, e Ele é o justo juiz, e Ele fará justiça sobre a terra. Deus criou esse mundo, e Ele não deixará este mundo lá. A história não vai ficar no rótulo do que os homens fazem na cultura. O Senhor há de julgar a cultura e os homens. E eu pergunto: quem é você? Você é uma pessoa que abriu a sua casa para que essas coisas entrem e arranquem de lá de dentro o Evangelho? Ou você é alguém que recebeu o Evangelho e trancou a porta dizendo: o Evangelho fica dentro de casa, a pecaminosidade sai no nome de Jesus? Porque aqui o que nós aprendemos é isso: o crente é alguém que recebe o Evangelho, leva para dentro de casa e fecha a porta. Essa noite, em nome de Jesus, ouça essa mensagem. Eu creio que Deus está dizendo para muitas pessoas aqui, e quem nos assiste também pela internet: é tempo de você fechar as portas de casa. É tempo. É tempo. Quais são as mensagens que estão sendo introduzidas na sua casa, na sua família? Quais são os conceitos de casamento, de família? Quais são os conceitos de criação de filhos? As novelas exercem poder sobre a tua casa. As músicas de hoje em dia exercem poder sobre o seu casamento. As paixões
do homem romântico, sádico, da modernidade, é o que regula os seus sentimentos, é isso que você ouve no teu carro, é tempo de fecharmos as portas. Agora eu tenho notícias maravilhosas para te conceder essa noite, em nome de Jesus. O texto sagrado nos ensina que Ló é uma pessoa limitada, ele tenta sair à porta e dialogar, mas olha só, 3 coisas que o poder do Evangelho faz na nossa vida. Primeira delas, o Evangelho se manifesta em casa, fechando a nossa porta. Ló, na cultura da hospitalidade, cingiu-se de coragem e saiu para conversar com os homens à porta. Pera lá, não é bem assim, vamos conversar, não precisa disso, não precisa de invadir, não precisa gritar, não precisa de nada. Quando de repente os homens, os anjos do Senhor, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. É necessário que a gente pense nisso. A mensagem do Evangelho, ela é chamada por Paulo como poder de Deus. Esse poder é infalível. Quando nós recebemos o Evangelho, quando nós consagramos a nossa casa ao Senhor e nós dedicamos ela para que seja um ambiente de fluência da mensagem do Evangelho, este poder flui para todos os cômodos e o Senhor guarda a nossa casa. O que o Salmo 127 diz? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Sua casa precisa ser guardada de dentro para fora, e isso só pode acontecer com a presença de Deus, e a presença de Deus se manifesta por sua palavra. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o Evangelho nos habilita a pregar dentro de casa, mesmo quando há gracejos. Em nome de Jesus, olha aqui para mim, todos vocês, pregue dentro de casa. Pregue dentro de casa, estude, ore, busque a Deus, invoque a presença de Deus. Seu marido não é crente? Pregue. Seus filhos se desviaram? Pregue. Não querem seguir a Jesus? Pregue. Quando Ló está na companhia desses homens, os homens de Deus, esses anjos do Senhor, encoraja ele. Tem mais gente tua aqui? Fala para eles. Fala para eles. Contato do crente com mensagem que vem do alto, mensagem que vem do céu, só tem uma desembocadura: o próximo. A palavra do Senhor nos ensina que André era discípulo de João Batista, mas quando ele viu Jesus passar, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele correu para casa e disse para o seu irmão Simão Pedro: achamos o Salvador. Às vezes eu fico abismado como que tem pessoas que não pregam dentro de casa, meus irmãos. Vocês estão dizendo com as suas próprias atitudes: não estou nem aí se forem para o inferno. Já imaginou a agonia que será a tua filha no inferno? Já imaginou a agonia que será teu pai no inferno? Já imaginou que vergonha será diante do trono do Senhor, quando uma sentença for declarada e a pessoa virar para você e dizer: você sabia e não me disse nada? É tempo de nós nos comprometermos com a mensagem salvífica do Evangelho. Essa mensagem não é para simpatizantes, eu sei. Não é. É para pessoas comprometidas com a salvação. É com pessoas que conhecem o Salvador e desejam levá-lo para outros. A mulher samaritana, quando teve um encontro com Jesus, o que ela fez? Ela voltou para sua vila e disse: vinde e vede um homem que disse tudo ao meu respeito. E o que aconteceu? Eles foram. Jesus estava de passagem naquele lugar. Jesus, de passagem, ele decidiu ficar ali 2 dias. E toda aquela aldeia conheceu o Salvador Jesus Cristo.
Ló chegou então aos seus genros, diz a palavra no versículo número 14, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. A mensagem é urgente, deve ser pregada, e se houver gracejo, é para te intimidar, é para dizer: ficou louco. O paralelo que o livro do Gênesis faz dessa narrativa se assemelha com o de Noé. Porque enquanto o juízo de Deus é pronunciado e o tempo se abrevia, a arca ela está prestes a ser concluída e Noé e sua família vão entrar, os homens não dão ouvidos a ele. Aqui a mesma coisa, o tempo está se abreviando para que o cálice da ira de Deus seja derramado sobre Sodoma, sua cultura, seus homens, seus pecados, e havia gente dentro da família de Ló com gracejo dizendo: para com isso, rapaz, para com isso. Mas ao amanhecer, diz-nos a palavra que apertaram, versículo 15, os anjos com Ló. Alguém já te apressou? Mas apressou para um compromisso de homens? Agora vocês imaginam o que é um compromisso com Deus, que é a salvação. Os anjos apertaram com Ló. Ló, deu tempo. É chegado o tempo. Não é mais hora de ficar falando: levanta, 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 levanta. Pega a família e saia, Ló. Urgente, Ló. Irmãos, eu aprendo a terceira coisa, é que o Evangelho é poderoso para nos livrar de lugares que Deus manifesta seu juízo. Em nome de Jesus, acolha essa palavra no teu coração. Você não pode ser chamado de evangélico ou de crente sem que tudo isso não aconteça na tua vida. O Evangelho é poderoso para que eu feche a porta para a cultura. O Evangelho é poderoso e me habilita para pregar dentro de casa. E o Evangelho é poderoso para me livrar de lugares que Deus há de derramar a sua ira. Então, a palavra do Senhor nos apresenta que estes homens, o versículo 16 diz: como porém se demorasse, pegaram-no. Os homens pegaram quem, gente? A Ló. Pegaram-no os homens pela mão. Quando você pega alguém pela mão? Que Deus gracioso, pegaram-no pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O Evangelho tem esse poder de pegar você pela mão quando o mundo está ruindo e te colocar a salvo. Então, nesses dias que nós vivemos, você não tem outra coisa a fazer senão abraçar a mensagem que vem da parte de Deus e obedecê-la, porque é isso que sustenta a tua vida e a tua casa. Tua casa está cercada, estão gritando para que você saia à porta, porque querem entrar dentro dela, querem que você deponha o Evangelho e a mensagem de Deus que entrou lá dentro. Mas essa noite, em nome de Jesus, tome postura espiritual para dizer: Deus é gracioso, misericordioso com a minha família, eu escolho a Deus da sua mensagem. Enquanto eles saíam, diz-nos a palavra do Senhor que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Aquela região onde havia eclosões de sal até os dias de hoje, uma região riquíssima em sal, a região do Mar Morto, ela ficou petrificada ali, porque o seu coração estava plantado dentro de Sodoma. Há um grande problema quando nós nos tornamos pessoas que numa direção nós fazemos que estamos obedecendo, quando o nosso coração está plantado onde Deus está trazendo o juízo. Não há salvação nessa condição.
A segunda coisa que nós aprendemos é que as filhas de Ló, quando chegaram ao local de refúgio, elas embebedaram o próprio pai. E sem que ele soubesse, elas coabitaram com o próprio pai, cada uma delas, e tiveram filhos. Ou seja, há o perigo da pessoa demorar em sair de Sodoma, e quando ela sair, a cultura já penetrou alguém de dentro de casa. Já parou para pensar nisso? Quão urgente é o Evangelho? Muito. Quem sabe, se ele tivesse atentado naquela noite mesmo, dizendo: livra-nos então. Mas são as pequenas concessões que estragam a história de uma família. E aí diz a palavra do Senhor que essas filhas de Ló deram luz a Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ammi, que é o pai dos Amonitas, dois povos que guerrearam contra Israel o tempo todo e não queria que eles possuíssem a terra prometida. Tornaram-se inimigos de Deus, inimigos dos filhos de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos desse texto tão pungente, tão gritante para nós nesses dias? É que, a semelhança de Ló, nós estamos cercados e nós precisamos nos entregar à salvação que vem de Deus. Tudo isso está inserido num contexto, e o contexto é: Deus visita a Abrão, e Abrão está orando por Ló. Ló é salvo por causa da oração de Abrão. A mensagem essa noite é: você é a pessoa de oração da sua casa? Sua casa está cercada, a cultura cercou sua família, seus filhos podem estar com ideias erradas a respeito da sexualidade, a respeito do culto a Deus. Sua família está cercada. Quem é você? Você é a pessoa de oração que se levanta na autoridade, no poder de Deus, dizendo: o Evangelho vai mudar tudo isso aqui em nome de Jesus. Convido vocês a colocarem em pé, nós vamos orar nesse momento. Eu convido os irmãos, refletindo nesta mensagem, fechar os olhos, curvar a sua fronte, de olhos fechados, meus irmãos, de cabeça curva, meditem nisso. Nossa família está cercada. Só há uma esperança, a esperança de acolher a mensagem de Deus. Deus enviou seus anjos para Ló. Para nós, Deus nos deu a sua palavra, e havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos fala pelo seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nome dele. Você deve ter uma aliança e um compromisso com Jesus para dentro de casa, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se Cristo é a pessoa que você acolhe dentro de si, dentro da sua família, então toda esta pressão de fora para dentro sairá em nome de Jesus. Eu convido você a fazer uma oração neste momento, intercedendo por sua casa e por sua família, intercedendo por seus filhos, pelos seus pais, pelo seu casamento. Seja você um intercessor, seja você alguém que crê que Deus te ouve, Deus está presente na sua oração, Deus está diante de ti.
Você pode começar a falar dos 50 justos, dos 45 justos, dos 40 justos. Deus é paciente, Ele te ouve essa noite. E Deus tem poder para nos salvar. Senhor, graças te damos por esta noite, por ouvir a Tua palavra. Neste momento, ó Deus, pedimos que Teu Espírito Santo promova uma revolução na mente e no coração das pessoas aqui. Que elas saiam desse recinto com uma declaração: o Senhor falou comigo, o Senhor bradou meu coração, eu preciso me levantar na minha casa, porque ela está cercada. Eu preciso acolher o que Deus mandou, o que Deus enviou como mensagem de livramento, porque o tempo urge e eu preciso me levantar nessa geração. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós, para que sejamos servos fiéis e não aculturados.